é estudante da maestria em Ciências Sociais na Flaxo, na sede do México, e pesquisa os temas do gênero, trabalho e território, que também integra o coletivo, ela vai comentar um pouquinho mais, Somos Sur, né? É um coletivo de pesquisa, imagino que seja peruano. Depois temos Jaime dos Santos Júnior, que é professor de Sociologia da Universidade Federal do Paraná, é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e também pesquisador dos temas do trabalho, das migrações, famílias, resistências cotidianas, culturas operárias e identidades. Após essas apresentações, nós teremos os comentários também de colegas da Luísa Dantas, que é professora da Universidade Federal do Pará, doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que atua nas linhas de pesquisa de gênero, geração, relações étnico-raciais, trabalho e arranjos sociais. E o nosso segundo comentador é o professor Carlos León, professor da Universidade Autônoma de Querétaro, no México, doutor em Estudos Sociais pela Universidade Autônoma Metropolitana, campus de Iztapalapa, e pesquisador das linhas de trabalho, subjetividade, poder e cultura. Bom, como eu sou moderador, agradeço, claro, a presença de vocês, né, para fazer essa sessão funcionar. A ideia é a seguinte, de estrutura. Vamos fazer de 15 a 20 minutos para os apresentadores. Então, vamos começar com a Rasmin, depois com o Jaime. E depois, eu vou controlar mais ou menos o tempo, mas é essa a ideia. Depois vou passar a palavra para a Luísa e para o Carlos comentarem o trabalho de vocês. E daí abrimos a discussão. Primeiro para respostas de quem apresentou e o debate entre comentadores e apresentadores, e depois as pessoas que estão aqui, que são membros do GT, da sociedade. Isso é uma coisa importante, né? Mencionar que essas atividades fazem parte dos nossos grupos de trabalho, tanto na Associação Latino-Americana de Antropologia, o ALA, como no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, né, que é a CLACSO, tá? Então, depois abro para fazer comentários mais gerais aqui, para a gente abrir a discussão. Então é isso, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para a Rasmin. A ideia é que também se apresente e discutir um pouco a tua produção, vai ser um prazer ouvir todos vocês, tá bem? Então, Rasmin, estás com a palavra, de 15 a 20 minutos. Gracias. Buenos días con todos y todas. Voy a compartir mi pantalla para presentar. Me dicen si pueden ver. ¿Pueden ver el PPT? Eu acho que primeiro tu tem que colocar na tela cheia e depois compartilhar, porque senão vai ficar aparecendo os slides do lado, assim. Sí lo vemos, te falta a pantalla completa. Creo que es F5, talvez. Aquí está. Listo. Ahí, perfecto. Listo. Bueno, buenos días con todos y todas. Estoy muy contenta de poder compartir un poco de las reflexiones que hemos venido teniendo, en este caso, en esta ocasión como Somos Sur, porque bueno, el artículo que voy a presentar es parte de una serie de reflexiones que hemos venido teniendo como colectivo en Perú. En particular, el artículo se titula Organización Sindical de las Mujeres Trabajadoras como Alternativa de Resistencia frente al Neoliberalismo. Y fue publicado hace ya un tiempo, así que son reflexiones que han ido robusteciéndose a lo largo de los meses que han pasado después de su publicación. Muy bien. En relación a eso, el objetivo de este documento, de este artículo que han podido leer, es profundizar en las estrategias que desarrollan las mujeres de organizaciones sindicales como alternativa de resistencia ante condiciones de precariedad laboral, pero que no solo terminan siendo
condiciones de precariedad laboral, sino también condiciones de precariedad en general en la vida, ¿no? Para elaborar este artículo, analizamos o realizamos 6 entrevistas a profundidad a mujeres lideresas de organizaciones sindicales en 3 sectores: limpieza pública, trabajo del hogar y textil. Este acercamiento o esta pequeña muestra es no representativa porque fue más en relación a los procesos que ya veníamos haciendo cada una de las que participamos en este artículo, que somos 4 compañeras, y también como parte del proceso de acompañamiento del colectivo que veníamos haciendo desde que nos decidimos organizar juntas. Además, en ese sentido, aplicamos una técnica de observación participante, sobre todo en relación a procesos de movilización, donde las compañeras de organizaciones sindicales participaban. En relación a este objetivo y este acercamiento metodológico, voy a contarles rápidamente el posicionamiento teórico que nosotras asumimos para realizar esta investigación y que venimos trabajando. Para esta investigación partimos de los estudios de género y feminismos, pero en relación a 3 asuntos, a 3 conceptos: el neoliberalismo, la precariedad laboral y la organización. Sobre todo porque en el contexto particularmente peruano, viene desde los 90, viene en términos contextuales, viene sufriendo un poco las consecuencias de la implementación del modelo neoliberal y medidas asociadas al Consenso de Washington, que están relacionadas con la supresión de barreras comerciales, con la privatización de empresas públicas, con ajustes estructurales, con reformas laborales y flexibilización laboral que se expresa en contratos modales, en dinámicas como la tercerización, en las formas de contratación libre del empleador, la desconcentración de actividades secundarias o primarias, ¿no? La tercerización, por ejemplo, los despidos arbitrarios, y una serie de dinámicas que dan cuenta de condiciones de inestabilidad laboral. Esta medida además se acompañó en el Perú, en los 90 particularmente, de una serie de medidas de represión estatal hacia la organización social. Entonces, todavía estamos sufriendo un poco las consecuencias de esto, y eso se ve reflejado también en el sindicalismo peruano y en la organización de las mujeres. Al respecto, la literatura nos dice, en relación un poco al este concepto, esta noción de neoliberalismo, lo que hemos podido encontrar es que se expresa en 2 niveles, ¿no? Uno, en términos más macros, en términos de régimen financiero, extractivo y de desposesión y de acumulación global, y otro vinculado a las subjetividades, las formas de ser y hacer, las racionalidades, las formas de habitar, las afectividades. Son asuntos donde también penetra esta dinámica que termina ordenando nuestras vidas, es decir, hace parte de un orden social y político, y que además también está sujeto a órdenes de género, en particular la división sexual del trabajo, que se expresa en una parte de la literatura. Señalan que el salario es lo que le da el valor productivo a ciertos trabajos, y la ausencia de este termina en la desvalorización del trabajo reproductivo, ¿no? El trabajo al que las mujeres están asociadas o de las que son responsables históricamente, ¿no? En el caso peruano particularmente, en el 82% de los hogares las mujeres asumen tareas de cuidado domésticas que implican responsabilidades de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con cualquier vulnerabilidad.
A esta tarea las mujeres destinan más horas semanales, 27 horas semanales más, respecto a las actividades que realizan los hombres en este sentido también, ¿no? Respecto a estas mismas actividades. Y estas tareas son importantes porque no solamente implican la continuidad de la vida, sino también implican o son parte de la reproducción de la fuerza de trabajo. Incluso hay mediciones sobre su aportación en el PIB en nuestros países. La desigualdad en términos de responsabilidad, entonces, cabe precisar no solo o esta distribución desigual de las tareas, no solo es determinada justamente por estas diferencias en términos del sistema sexogénero, sino también cabe precisar por condiciones de clase, raza, procedencia, edades, saberes. Entonces no se acaba en la discusión de género, sino que hay otras categorías, otras expresiones de desigualdad que se entrelazan, se articulan para reproducir las desigualdades, y mucho más en nuestro país, ¿no? Que la discriminación es muy racializada, es muy clasista, en el caso peruano. Al respecto, han surgido una serie de reflexiones en relación a la organización. Una serie de reflexiones, por un lado, más institucionales y por otro lado, más organizativas, más de organización social. Las institucionales, por ejemplo, apuntan a la implementación de políticas, instituciones capaces de incluir a la población femenina, ¿no? Particularmente en la economía de mercado, mientras que hay otras organizaciones de la sociedad civil que se articulan tanto para lo mismo como para disputar el avance del mercado en las subjetividades, en las relaciones y también en la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, estas demandas apuntan en alguna medida a la desprivatización, a la desfamiliarización, perdón, de la reproducción, es decir, hacer este trabajo colectivo también. En ese sentido, la reproducción se ha politizado y lo productivo se encuentra en un contexto de exigencias también por derechos laborales. Esta perspectiva a nosotras se nos hace importante porque un poco fortalece las limitaciones que tiene el sindicalismo en el Perú, el sindicalismo peruano, que históricamente ha dejado de lado las demandas de género particularmente en su trabajo, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, como vamos a ver en esta investigación, han ido recuperándose justamente por la incorporación de mujeres en las juntas directivas, etc. Esta reflexión inicial tiene sentido porque estos son sectores, el textil, el trabajo del hogar, el trabajo doméstico, remunerado, son sectores feminizados. En el caso del sector textil, por ejemplo, 61% de los trabajadores y trabajadoras son mujeres. En el caso de las trabajadoras del hogar es más del 93%. Del mismo modo, en el sector textil, en el sector de limpieza pública, que es el que también nos acercamos esta vez, ¿no? En ese sentido, un poco ya en el proceso de investigación, a partir de las entrevistas que hicimos, recuperamos un poco las condiciones de precariedad laboral que envuelve a las mujeres y a todos los trabajadores de estos sectores, ¿no? Por un lado está la inestabilidad laboral, que se expresa en la posibilidad del empleador de generar despidos arbitrarios, contrataciones temporales, en la propia condición de la tercerización. Por ejemplo, en el caso del sector textil, la norma no establece un plazo mínimo de duración del contrato laboral. Entonces, esto trae como consecuencia una preocupación constante en los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Incluso
casi gran parte de los trabajadores tienen este contrato con un plazo mínimo de duración, que por lo general en el Perú, más bien el contrato a plazo mínimo es de máximo 6 meses, pero por lo general los empleadores lo utilizan en 3 meses, como pasa con el caso de la limpieza pública también, ¿no? Que es un sector tercerizado. Particularmente nos acercamos a un sindicato de trabajadores y trabajadoras de limpieza pública en la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la capital, y en este caso el trabajo de limpieza pública está tercerizado a pesar de ser una responsabilidad y aparecer en los documentos normativos de la municipalidad. Sin embargo, se entrega a terceros esta responsabilidad y en efecto los trabajadores y trabajadoras trabajan por contratos de 3 meses, incluso se ven afectados y en constante incertidumbre cuando se realizan los cambios de concesión de las empresas que se van a hacer cargo de esta tarea, que por lo general no es que cambie la empresa, sino cambia de nombre la empresa para que ésta continúe en el trabajo, ¿no? Pero sí los trabajadores se ven expuestos a incertidumbre, ¿no? Y en el caso del trabajo doméstico, a pesar de que hay una norma que dice que hay que formalizar el trabajo doméstico, que se hagan contratos para este trabajo, que ha salido no hace mucho, en realidad hace como 2, 3 años, pero me parece que es la norma. A pesar de su existencia, más bien los trabajos, por la misma naturaleza del trabajo doméstico, que a veces es temporal o es una vez a la semana, o incluso el pago puede ser a destajo, entonces esto no funciona. Son pocas las trabajadoras del trabajo doméstico que están formalizadas, ¿no? Esto se expresa también en bajos salarios, que en muchas ocasiones puede ser menor al sueldo mínimo, en el caso peruano. También hay condiciones de descanso insuficiente, o sea, por la propia existencia o inexistencia de contratos o de contratos por 3 meses, no hay tiempo de descanso para los trabajadores y menos remunerados, ¿no? Las enfermedades ocupacionales no son atendidas, incluso cuando se van a atender alguna enfermedad ocupacional o no, las trabajadoras se enfrentan a descuentos, despidos por faltas, entonces también eso hace precario el trabajo. Se encuentran enfrentadas también amenazas constantes al derecho a la sindicalización. Nos contaba, recuerdo, una compañera trabajadora que se dedica al trabajo doméstico, que, bueno, ella era lideresa, porque también ese es un asunto más entrevistado, sobre todo mujeres lideresas. Entonces, allí lo que pasaba era que cuando se acercaba a buscar trabajo, le decían, no, yo te he visto organizándote, no sé, en la televisión, y por eso no te puedo contratar. O les preguntaban a las trabajadoras, ¿te organizas, te sindicalizas? Si decían que sí, no las contrataban. O las despedían por sindicalizarse. Y esto sucede no solamente en este sector, sino también en el de limpieza pública y el sector textil. También se ven enfrentadas a violencia física, psicológica y sexual en el trabajo, un asunto que más bien recientemente se está discutiendo, porque antes quedaba rezagado de la agenda sindical. Y además, todas estas condiciones se agravaron durante la pandemia en estos sectores de servicios, sobre todo. Sucede que a pesar de las restricciones que hubo en pandemia, ¿no? La cuarentena que tuvimos en Perú, ellas continuaron trabajando, ¿no? Y se expusieron al COVID, ¿no? En el sector textil, en el sector de limpieza pública hubieron varios casos de personas fallecidas por COVID y la empresa no se hizo cargo en ningún momento de los cuidados.
Incluso, ¿no? Hubo todo un problema para la implementación de medidas de seguridad, incluso los EPS, que son las mascarillas, ¿no? La entrega de todos estos instrumentos para nuestro cuidado. Las empresas hicieron caso omiso y demoraron en entregarlas o no las dieron. Eso también fue parte de la agenda durante la pandemia de estas organizaciones, ¿no? En general de estas 3 organizaciones que continuaron trabajando. Muy bien. Ahora, en relación a esto, ¿qué es lo que ha pasado desde las organizaciones sindicales y particularmente a partir de la participación y la incorporación de la agenda de género? Bueno, en los últimos años, justamente la incorporación de las mujeres y jóvenes en los espacios como juntas directivas, sobre todo de los sindicatos, de espacios de toma de decisiones, estos espacios han producido cambios también en las dinámicas de los propios espacios formativos, organizativos y dirigenciales, porque se han sumado otras reflexiones a esto, ¿no? En ese sentido es la incorporación de la agenda de género en estas organizaciones, que implica licencias por maternidad, violencias en el lugar de trabajo, creación de guarderías, consideración respecto a la sobrecarga de trabajo no solo laboral, sino de cuidados también, de la que hacen parte y son responsables las mujeres. Además, hay una articulación e incorporación de mujeres lideresas de estos sindicatos, en particular del Sindicato de Limpieza Pública, en la política nacional, y también en cargos representativos, ¿no? Como en el Congreso, una trabajadora de limpieza pública sindicalizada se incorporó al Congreso, fue parte de una lista congresal y ganó las elecciones como congresista. Entonces, lo que pasa allí es que las discusiones sobre el sector o las demandas del sector han podido ser elevadas, ¿no? al Congreso, para que no solo sea en este caso parte de una demanda particular en el caso de la Municipalidad de Lima, sino para que se evalúen estos casos en los demás sindicatos, ¿no? Y en las demás empresas de limpieza pública, ¿no? Quienes más prestan servicios en este sentido. Otro asunto es la articulación con otras organizaciones a nivel nacional e internacional, y en ese sentido esta participación en espacios de toma de decisiones a nivel nacional como el Congreso también ha hecho parte de no solamente la articulación de las demandas de la limpieza pública en este sector, sino de la organización sindical. De algún modo ha habido una articulación que ha podido ser mediada por esta congresista, ¿no? Han sido demandas que han podido ser mediadas por esta congresista del sector sindical. También se han articulado con otras organizaciones para demandas concretas, para movilizaciones y espacios de movilización concretos, por ejemplo, como recuerdo en el 2018 se intentó implementar una normativa que precarizaba laboralmente a los jóvenes, y en ese sentido salieron organizaciones sindicales, pero también organizaciones universitarias, organizaciones feministas, entre otras organizaciones que permitieron una articulación que, si bien no duró en el tiempo, a largo plazo, tuvo consecuencias inmediatas, ¿no? Como la articulación para espacios formativos, para los sindicatos, ¿no? De parte de las organizaciones universitarias o feministas. Este nivel de articulación se dio inmediatamente luego de este proceso, que terminó en la derogatoria de esta norma, pero justamente permitió, ¿no? Luego estas articulaciones, ¿no? Y también a nivel internacional, porque las compañeras y sus sindicatos han participado en han viajado a otros países, por ejemplo, o a otras regiones del país, a compartir experiencias y aprender en diálogo también con otras organizaciones. Y eso ha fortalecido en gran parte esta incorporación de la agenda de género y ampliar esta agenda de género poco a poco, ¿no?
Esto en ese sentido, para comentarles rápidamente que justamente, por ejemplo, en la limpieza pública lo que se logró es que las mujeres lograran una tolerancia de 2 horas si tenían que ir al hospital y la disminución a 5 kilos del peso de sus carros de limpieza, ¿no? Esta, por ejemplo, es una demanda desde las mujeres para reducir el peso y darles tiempo por el tema de los cuidados o por el tema de salud, ¿no? Y así en varios casos han ido cambiando estas dinámicas, ¿no? Ahora, para concluir, a modo de conclusión, un poco producto de estas dinámicas, estas medidas de tinte neoliberal, ¿no? Que no solo implican un orden político, sino también a nivel de relaciones sociales y también implica un orden de género. Las condiciones laborales se han reconfigurado en relación a las anteriores, no necesariamente mejorando, sino más bien recrudeciendo el trabajo. Estas condiciones, estas dinámicas, ¿no? En el trabajo, justamente no van a considerar las particularidades de las mujeres en el trabajo, sino más bien se va a expresar en una distribución o en ciertos trabajos feminizados, ¿no? Como en el caso del trabajo doméstico, o en el caso textil, que me parece que si bien hay hombres y mujeres en este trabajo, hay ciertas tareas que son ocupadas por mujeres, por ejemplo, la costura, el empaquetado, ¿no? Son trabajos donde las mujeres se hacen cargo y en el sector de limpieza pública. Frente a ello, las organizaciones sindicales han incorporado demandas de género y desde las mujeres, que no es lo mismo, pero en algunas hemos podido notar que terminan siendo también discusiones respecto a la división sexual del trabajo, y han sumado acciones de movilización y articulación para enfrentar la precariedad. Y aunque sus condiciones no han cambiado del todo, han avanzado en relación con sus demandas, tras la creciente participación de las mujeres en el sindicalismo peruano, ¿no? Ahora, en relación a esto, un poco nos quedábamos pensando que el sector sindical en el país es bastante reducido, más del 80% son informales, entonces hay un sector informal que no está siendo, y que lo hemos encontrado en nuestra revisión de literatura, que no está siendo pensado, y nos parece que es importante pensar también cómo se articulan desde allí, ¿no? Y cómo se van incorporando estas agendas en estos sectores informales, no necesariamente no sindicalizados, pero en alguna medida sí organizados, ¿no? Bueno, lo dejo allí. Muchas gracias por el espacio. Obrigado, Rasmin, pela apresentação, e passo a palavra então para Jaime. Olá, boa tarde. Vocês me ouvem bem, né? Tudo bem. Bom, eu queria agradecer também pelo convite, de compartilhar com vocês aqui alguns achados já de pesquisas, mas também o andamento desses trabalhos que tem desdobrado aí algumas inquietações, alguma coisa que eu ando trabalhando mais recentemente. Vou compartilhar um pouco nesse sentido algo que já documentamos, de certa forma consolidamos um pouco alguns achados, mas eu também igualmente vou compartilhar situações mais recentes com as quais estamos trabalhando, pelo menos 2 projetos de pesquisa. O texto que eu sugeri para leitura, ele fala mais desse passado, fala mais desse momento em que já havíamos saído de um projeto e estávamos em trânsito para um novo projeto de pesquisa. O projeto anterior, ele nasce em 2017 e vai até 2019, mais ou menos, e ele era parte de um projeto mais amplo que fala um pouco da história
mais recente do Brasil, de dois grandes movimentos de trabalhadores, né, tanto em situação urbana e industrial, quanto em situação rural, no trabalho da cana-de-açúcar. E a proposta do trabalho, junto com toda a equipe de pesquisadores envolvidos, era aproximar um pouco narrativas que, de certa forma, a literatura brasileira, sociológica, antropológica, ela havia apartado, de certa forma, não comparava esses dois grandes movimentos em suas trajetórias de trabalho, análise de trabalho ou análises sindicais, elas não faziam o esforço de reuni-las para pensá-las conjuntamente e aí marcar as diferenças e marcar singularidades nas estratégias de disputa, de ação sindical, de formação de trabalhadores, de engajamentos. Mas se fala também sobre um aspecto caro à história do Brasil, que é a própria constituição, digamos assim, de uma parcela do operariado urbano brasileiro, metalúrgico, que se forma num grande centro, no sudeste de São Paulo, notadamente mais na região do ABC, e num tipo de indústria específica também, que é a metal-mecânica, que forjou um conjunto amplo de trabalhadores urbanos naquilo que a gente passou a conhecer como movimento de metalúrgicos, os peões do ABC, de onde, inclusive, provém o atual presidente Lula. E também foi uma região que desenvolveu práticas sindicais inovadoras, né, para aquela ocasião, greves históricas de paralisação, de reivindicação dos direitos trabalhistas. Então, há um certo background aí desses dois projetos que falam muito de marcas da história brasileira, em oposição, por exemplo, ao que a equipe de pesquisadores que estava cuidando da outra parcela de trabalhadores, mas na área rural, uma área também cara, a formação da história do Brasil, que é a economia canavieira, o setor canavieiro, sucro-alcooleiro no Brasil, e também da constituição de estratégias de luta, de ações coletivas, de formação de coletivos de trabalhadores. Né? Bom, fizemos isso passados 40 anos dos grandes acontecimentos em que mobilizou uma agenda intensa de pesquisas aqui no Brasil, que era a ideia de compreender melhor quem eram aqueles trabalhadores, as estratégias que eles se valiam de formação sindical, de mobilização, de luta. 40 anos atrás, movimentou-se uma grande agenda aqui em torno dos chamados novos movimentos sociais e a tentativa de leitura do que significavam esses movimentos no processo mais amplo que o Brasil estava vivendo de redemocratização. Nós estávamos em campo 40 anos depois. Então, a ideia, um pouco resumindo esse projeto, era de acessar a memória daquelas lutas de pessoas que tivessem participado, não diretamente, talvez, da militância, mas tivessem sido trabalhadores, metalúrgicos, e estavam nesse processo de descenso, né? Nessa fase agora de aposentadoria, não apenas do trabalho, que era o mais evidente, porque já era uma faixa etária mais elevada, mas também de um certo afastamento da própria militância. E aí a ideia era, nesses ajustes mais recentes do projeto, pensar, não apenas compreender a própria constituição daquelas estratégias de militância, dos engajamentos, das clivagens inerentes às formas de luta, de resistência daqueles trabalhadores, mas também pensar em termos de consequência biográfica, que estou chamando consequência biográfica dessas histórias marcadas por um longo percurso de militância, num momento em que elas, digamos assim, estavam saindo de cena. Pensar não apenas as consequências biográficas em questões objetivas, sobre onde estavam essas pessoas em termos de ocupação, provimento da sua própria subsistência, manutenção desses vínculos de militância em outras formas de ativismo. Então, pensar não somente nessa direção, mas também daqueles que se afastaram desse engajamento mais ativo da militância e pensar as consequências também em termos de disposições afetivas, no suposto de que aqueles engajamentos eles foram a uma certa proeminência de análise que, quando está pensando a questão dos engajamentos políticos, eles sempre estão pensando na sombra do que a gente poderia nominar como sendo a esfera dos interesses, da razão, das racionalidades.
Afinal de contas, boa parte das ações políticas, ações sindicais, elas se voltam para esse processo isso transparece muito nas entrevistas, para esse processo de constituição das consciências, de conscientização. Muita coisa é fraseada na direção de um certo receituário que prescreve a forma adequada de engajamento. Então, tomar consciência das injustiças, saber dos processos de exploração que são atingidos, saber também dos direitos que poderiam mobilizar para fazer frente, compartilhar aqueles dramas vividos individualmente com outros colegas do mesmo chão de fábrica, para tecer ações coletivas, e a gente estava tentado a pensar isso também, muito por conta das análises dos efeitos biográficos, né, e como isso era narrado na chave dos sentimentos e das afetividades políticas. Porque era muito claro para a gente como essas formas de engajamento, elas mobilizavam o que eu estou chamando aí no texto de bens simbólicos emocionais. Elas mobilizavam, nesse amplo processo constitutivo, né, de militância, elas mobilizavam signos emocionais muito fortes que sustentavam, e não é contraintuitivo pensar dessa maneira, que sustentavam um tipo de vínculo, digamos assim, definiam a natureza de um tipo de vínculo que não é meramente, não nos parecia, pelo menos, relacionado a questões inteiramente racionais, do ponto de vista das bandeiras de luta, da defesa da democracia, de consolidação dos direitos, digamos assim, de questões ligadas a fins últimos, com as quais aqueles movimentos se engajaram. Havia também um componente decisivo, forte, isso transparecia nos relatos dessa geração que lutou, que militou, que trabalhou naquele momento, uma mobilização intensa disso que a gente está chamando de bens simbólicos emocionais, que se traduz, por exemplo, às vezes na figura carismática de quem foi o presidente do sindicato naquela ocasião, que se traduz, por exemplo, na própria estrutura do bairro, do prédio, em que esses acontecimentos ocorreram. Quer dizer, são signos emocionais que se espalham na própria trajetória do indivíduo e cujos vínculos não se mantêm meramente por uma adesão racional, reflexiva, o que não é nenhum demérito quanto à forma de engajamento, mas que justificava, por exemplo, uma espécie de descompasso entre a adesão a esses valores, que estava na pauta daquele período histórico no Brasil, quem estava participando dessa forma de ativismo sindical de trabalhadores, quando o contexto, 40 anos depois, era radicalmente diverso àquele em que essas pessoas se engajaram em suas lutas. Portanto, também estávamos atentos à ideia de que essas estruturas socioafetivas, elas se alteram também com o contexto, né? Por razões também que não são contraintuitivas. Seja pela própria aposentadoria, pela própria transformação interna a essa geração de trabalhadores, que vai se alterando e que, portanto, também as pautas nem sempre passam a ser as mesmas, que as estruturas socioafetivas de vinculação digamos assim, as identidades coletivas tecidas, construídas para a geração anterior, nem sempre elas se atualizam, nem sempre elas recorrem ao mesmo vocabulário como estratégia de se referir a si próprio, como classe, como metalúrgicos. Os termos aqui assumem uma grande importância. E aí, nessa ideia de compreender como em estruturas socioafetivas distintas, os mesmos bens seriam mobilizados. Havia um argumento na mesa também para pensar dessa maneira. O próprio governo, que teve origem nessa classe de trabalhadores, que ocupou a presidência da República, ele estava vivendo, naquela ocasião, a própria esquerda no Brasil, numa definição um pouco mais frouxa aqui do panorama da esquerda, estava vivendo uma série de ataques. Nós estávamos vivendo um processo em que o próprio ex-presidente foi preso injustamente, e toda aquela categoria
se mobilizou em razão dos efeitos, das consequências daquele legado de lutas, daquele legado de história que, de certa forma, parecia estar sendo colocado à prova, em risco. E aí a natureza dos vínculos também estava sendo desafiada a se sustentar, a se manter, quando a própria narrativa sobre esses bens afetivos, simbólicos, associados à esquerda, estava sendo associada a pessoas corruptas, as pessoas, enfim, que têm práticas lesivas ao Estado. Era uma certa emergência do cenário que irá se configurar depois no Brasil, de emergência da direita, extrema-direita, e isso colocava para essa categoria de trabalhadores que tinham militado, que tinham forjado a sua própria trajetória de vida, de trabalho, de vida, nesse contexto, colocava o desafio de uma espécie de saldo dessas lutas, uma espécie de legado dessas lutas, que se quer transmitir, que se quer ver crível, né? Que se quer ver transmitido, que se quer ver essa herança passada para outras gerações. Isso tanto com relação à própria categoria, mas a gente optou também por fazer um recorte no interior das próprias famílias dessas pessoas. Então, a ideia era, a partir das histórias que tínhamos ouvido, faziam parte dos relatos e da própria observação, do próprio registro etnográfico no projeto anterior, no espaço do próprio sindicato, nas famílias, no bairro, a ideia era como é que se dava esse processo de diálogo de memórias no interior da família, que tinham indivíduos muito marcados com essas trajetórias de engajamento sindical, de militância, dessa forma de ativismo social. Uma vez que, provavelmente, esses filhos foram marcados por essas trajetórias dos pais, isso aparecia nos relatos muito fortemente, como um drama, não é? Como ausência, mas também como forma de compreender como essa espécie de receituário de militância estava sendo passado para gerações seguintes, no interior da própria família, por exemplo, em termos de comportamento eleitoral, em termos de adesão a certas posições políticas associadas a valores, a defesa do Estado, a defesa da família ou não, a defesa das liberdades individuais, tudo esse receituário mais difuso, amplo, que a gente não restringiria só ao comportamento partidário. Também, nessa ocasião, no Brasil, nós já estávamos tendo a presença de uma figura no governo de extrema-direita, em que, bom, certamente no interior dessas famílias e acompanhando redes sociais desses indivíduos, a gente via muito intensamente esses debates ocorrendo, tanto para a acusação, né, e de como essa história ela foi traída, a gente acreditou em coisas que não deveria ter acreditado, isso no interior das famílias, entre filhos e filhas, quanto também no desejo dos pais de encontrar uma espécie de saldo positivo naquilo que acreditaram durante um longo tempo. Né? Bom, aqui, o que a gente foi tentado, que eu gostaria de compartilhar com vocês, o que a gente foi tentado a pensar era que não havia tantos sinais assim evidentes no interior dessas famílias com filhos ou filhas de trabalhadores militantes. Não havia tanta divergência do ponto de vista da adesão àqueles valores que estavam na pauta das lutas e da herança dos pais. Não é? A defesa da democracia, da liberdade. Havia um certo ruído também por conta da influência que a religião passará a ter, que, diferente da religião que teve influência na formação dos pais, muito marcado naquele contexto pela atuação da Igreja Católica e da ação política que vinha da Igreja Católica, naquela ocasião, naquele contexto, agora marcado pelo crescimento e pela emergência das religiões pentecostais e neopentecostais, para o caso dos filhos, e das conversões religiosas no interior dessa família, que muitas vezes reposicionavam, por exemplo, o lugar da família na defesa e promoção de certos valores. O que parecia ser sugestivo era que os filhos, até nessas ocasiões, nos diálogos internos, no interior dessas famílias,
também nos ambientes de trabalho que os filhos se engajavam, parecia ser muito evidente que o que parecia saltar à vista era a natureza do engajamento afetivo na defesa disso, como se os vínculos se mostrassem mais frágeis nessa ocasião. Então, eu faço defesas à democracia, mas não com a mesma intensidade que a minha mãe lutou. Eu até me vejo como uma pessoa que acho que sou de esquerda, que posso até votar em algum partido considerado de esquerda, mas eu não tenho a mesma dimensão de um engajamento emotivo, afetivo, que os meus pais têm. Há boas razões, porque também tem questões geracionais, né? Então, as trajetórias dos pais foram marcadas por um longo processo em que essas afetividades se construíram. Espera-se que, nessas ocasiões, elas também estejam mais robustas. Mas, para o caso dos filhos, o cerne do diálogo geracional parecia estar relacionado a essa sensação de uma defesa emotiva, afetiva, a um conjunto de ideários que eles não se sentiam obrigados mais a acreditar daquela forma. O que permitia, por exemplo, vínculos aparentemente contraditórios. Então, defender isso e, ao mesmo tempo, fazer parte de um movimento interno a uma igreja neopentecostal que sustenta posições muito conservadoras. Eles conciliavam aspectos que, para os pais, pareciam extremamente contraditórios. A orientação vinda da formação religiosa, que pedia para votar em certos indivíduos mais associados ao espectro político, à direita ou ao conservadorismo, num descompasso evidente daquilo que os pais achavam que era incongruente. Mas aí pesavam as acusações de que a esquerda era corrupta, de que os políticos da esquerda estavam todos presos, e aí voltava para a discussão no campo dos valores e dos costumes, né? Para borrar um pouco, não apenas as afetividades, mas atacá-las, assim, no sentido de que, olha, isso é meritoso de se defender, mas não com esses sentimentos que você mobiliza, o que justificava posições aparentemente contraditórias. Havia muito receio em se revelar essas contradições. Então, ao contrário das gerações dos pais, em que não há problema nenhum em se falar de política, muito pelo contrário, há um anseio muito grande em contar essas histórias. Isso apareceu em alguns textos que circulamos, né? Um desejo evidente de transmitir esse legado, as lutas, os engajamentos, né? E, do ponto de vista dos filhos, uma dificuldade imensa de se falar de política quando, inclusive, o contexto estava bastante radicalizado, polarizado aqui no Brasil, e a própria narrativa se apresentava muito armada nesse aspecto, deixando pairar no ar uma certa dúvida sobre o que de fato eu defendo, quem de fato eu votei, eu vou concordar ou divergir com relação a essas lutas, que a minha família, que eu fui formado, eu cresci vendo meu pai, eu participei de reuniões do sindicato, criança, eu tenho essas memórias comigo, mas eu me vejo com um certo distanciamento. Há elementos objetivos que também ajudam a pensar essa espécie de descompasso entre legados distintos de engajamento, de ativismos políticos, né? Os pais e os filhos tiveram trajetórias ocupacionais radicalmente diversas. Então, os filhos aumentam o percentual de escolaridade, ao contrário dos pais, mas, em oposição a isso, eles ocupam posições no mercado de trabalho muito mais precárias do que os pais tiveram, o que suscita também um discurso contrário àquele legado de lutas, como se quisesse dizer, olha, veja para onde isso nos levou. Ou uma própria descrença com relação à própria categoria, em razão de fábricas fechando, o setor automotivo em crise, né? Então, eles estão repensando as suas trajetórias, olhando para um horizonte que já é esse horizonte dos vínculos frouxos, de curto prazo, das carreiras que não mobilizam
tais elementos emocionais, afetivos, com a mesma intensidade que essas carreiras de longa duração dos pais mobilizaram. O que parece sugestivo para, consequentemente, achar que também os vínculos de adesão a identidades coletivas, as representações coletivas associadas a uma categoria de trabalho, por exemplo, elas não se constituem com a mesma intensidade com relação à geração dos pais. No interior das famílias, isso se manifestava, por exemplo, em redes sociais. Essas divergências assumiam desde conflitos mais graves, né, e de afastamento com relação às posições assumidas por mãe e pai, pelos pais, quanto a tensões mais sutis, que eram esses posicionamentos de tentativa de conversão dos próprios pais, muito mediado pela influência da religião. Então, aí que já mobilizava, portanto, um outro repertório no campo dos costumes e dos valores, né? Bom, esses são os aspectos que a gente trouxe para a discussão, porque a ideia era pensar a dinâmica dos engajamentos de militância, de trajetórias de ativismo, em termos de consequência biográfica. Então, como aquilo se espraiava ao longo da trajetória do indivíduo, da história de vida dos indivíduos, e pensá-las também geracionalmente em termos da própria herança no interior das famílias, para pensar com quem essas memórias dialogavam no espaço da casa, da família, do universo privado, em que um contexto radicalmente diferente daquele que formou a geração dos pais colocava questões para os filhos e filhas, alguns deles, inclusive, trabalhadores metalúrgicos, com a mesma trajetória ocupacional do pai, mas totalmente diferente das condições de trabalho, das condições de luta, de engajamento, que muitas vezes desgastava o próprio vocabulário que o pai mobilizava para traduzir esses signos emotivos e de engajamento, e que, uma vez que esses repertórios não são atualizados para a trajetória dos pais, os próprios pais passam por esse processo a própria geração de trabalhadores passa por esse processo de dificuldade de manutenção dessas memórias, dessas histórias de luta, porque, pensado nessa chave das afetividades políticas, não apenas na defesa dos interesses, esses signos precisam ser constantemente renovados. E, naquela ocasião, a gente estava vivendo um ataque brutal àqueles valores que formou uma categoria de trabalhadores, que vinculou uma ideia, uma concepção associada à esquerda, a posições políticas, e que estavam exatamente em crise, ou estavam exatamente sob ataque, o que, para a própria geração de trabalhadores, no próprio universo do sindicato, encontravam uma certa resistência de manutenção daqueles signos, digamos assim, daqueles signos emotivos, daqueles signos emocionais, seja com os trabalhadores mais novos, de outra geração, formados já numa outra geração, seja também pelo que a própria instituição considerava meritoso valorar, achava meritoso compor a pauta da ação sindical. E aí esta geração de trabalhadores mais antigos que estávamos entrevistando não se reconhecia nessa representação sindical contemporânea. Bom, em termos de consequência biográfica, isso muitas vezes, e aí já terminando, isso muitas vezes iria descambar em traumas, em dramas individuais, em rejeição da própria história, né, pela dificuldade de vincular aquilo que se acreditou, aquilo que se imaginou e os desafios de manutenção dessas memórias, seja por conta dos processos políticos mais amplos que o Brasil estava vivendo, a própria categoria estava sendo atingida nesse universo de manutenção dessas memórias, desde pessoas que permaneciam frequentando o sindicato, criavam outras associações e que queriam permanentemente continuar em militância, em ativismos. Uma dessas
dessa parcela de trabalhadores que estava associado a um grupo que lutava pelos direitos daqueles que foram perseguidos politicamente. Então, eles encontravam outras formas de manutenção dos ativismos, ainda que não fossem aqueles mais diretos, ligados à situação laboral atual, contextual, de defesa do trabalho, de defesa dos direitos do trabalho, mas que estivesse relacionado a alguma forma de ativismo, enfim, mais genérico, de posicionamento político. Bom, resumindo brevemente, é um pouco disso que trata esse texto que eu sugeri a leitura, e da opção que estamos fazendo em pensar isso muito mais em torno da construção de afetividades, de sentimento, e pensar os engajamentos nessa chave, e a consequência biográfica disso também, do que na chave da manutenção consciente, racional, e da adesão e da formação de movimentos sociais por essa via. Fico por aqui. Eu fui bastante rápido, breve na explicação, mas a gente segue conversando agora. Muito obrigado, Guilherme. Perfeito, obrigado, Jaime. Já passo a palavra, então, para Luísa Dantas para iniciar os comentários, também de entre 15 e 20 minutos, tá bem? Tá legal, obrigada, Guilherme. Bom dia, boa tarde a todas, a todos, a todes. Também gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui debatendo esses trabalhos tão interessantes, né, essas pesquisas que também dialogam com o que eu venho pesquisando, trabalhando ao longo da minha trajetória, sobretudo ligado ao trabalho doméstico remunerado. Vou tentar traçar um comentário aproximando os dois textos, né, os dois artigos, e levantar algumas questões para o grupo que eu acho que impactam, né, os diferentes universos de pesquisa. Então, tanto o trabalho da Jasmine, ou Jasmine, desculpa também pelo meu espanhol, eu consigo compreender muito bem e está nos planos aprender a falar para que a gente possa se comunicar melhor. E do Jaime, né? Os dois trabalhos, eles têm como protagonistas mulheres, né? Então, a gente está falando de mulheres no mundo do trabalho ligada por trajetórias de movimento social, de organização política, e que tem um tensionamento nesse universo também da família, né? Então, a gente está falando também de antigas partições binárias, como, por exemplo, o mundo privado e o mundo público, né? O mundo da família e o mundo da organização política, que são antigas, que a gente tenta superar, tensionar, mas que continuam permanecendo, né, nos conflitos, nas tensões que boa parte das mulheres trabalhadoras continuam vivenciando. E a gente está falando também de universos de trabalho que são ou predominantemente femininos, como no caso da indústria têxtil, da Jasmine, no caso do trabalho doméstico, mas também de trabalhos em que a presença feminina é minoritária e, por isso, tão importante chamar a atenção para a peculiaridade dessas trajetórias, como no trabalho do Jaime e no trabalho, eu imagino, né, Jasmine, que da limpeza pública seja predominantemente masculino. Eu não sei, é uma dúvida, porque aqui no Brasil, esse setor da limpeza ele é mais voltado, ocupado, né, a partir dessa divisão sexual do trabalho pelos homens. Eu imagino que no Peru também, né, fiquei me perguntando sobre isso. E aí, quando eu digo que, no final das contas, a gente continua refletindo e tensionando antigas problemáticas, né, dos movimentos feministas, das teorias feministas, é porque nessas trajetórias de mulheres, seja a partir dessa memória geracional dos filhos, ligada a esses vínculos afetivos, de uma certa forma, há uma cobrança de um modelo de feminilidade que é reificado. Então, eu enquanto uma geração que foi criada com a ausência da minha mãe, porque ela estava sempre no sindicato, sempre no movimento político, e acabou que, nesse percurso, outra mulher tomou essa posição, essa função, que foi uma avó, que foi uma vizinha. Então, de certa forma, talvez essa memória um pouco negativa ou algo ligado, né, à ausência da mãe
a gente está também falando de um modelo hegemônico de feminilidade, de uma reificação desse modelo, e que eu imagino que tem outros lugares, né, outras instituições que estão interferindo nessa narrativa, como, por exemplo, a religião, a igreja, mas que também está fortemente marcado a essa ideia, né, de uma mãe, na verdade, do que a Jasmine coloca, né, que tem a ver com essa familiarização dos cuidados, ou com essa privatização dos cuidados. E aí que já seria também uma resposta, né, a tudo que a gente está discutindo, a uma possível solução, né, que seria justamente cada vez mais politizar essa esfera dos cuidados historicamente legada, né, às mulheres e colocá-la enquanto uma preocupação política, né, enquanto uma demanda que também é do Estado, que também é pública. E aí, eu também pensando, né, no trabalho de vocês dois, eu fiquei pensando em algumas questões. Uma tem a ver com essa feminização da política, né? A Jasmine está trazendo 3 sindicatos, seja das trabalhadoras da indústria têxtil, das trabalhadoras domésticas e da limpeza pública. E é muito comum, né, quando a gente vê a presença de mulheres que acabam se organizando politicamente, algumas coisas se repetem. Uma delas, que eu vejo muito em relação ao trabalho doméstico, é o afastamento do mundo do trabalho, né, por se priorizar cada vez mais a atividade política. Então, pelo menos aqui no Brasil, o que eu percebo muito nas minhas pesquisas são trabalhadoras domésticas que, ao se organizarem politicamente, interrompem a sua trajetória de trabalho no trabalho doméstico. E aí uma hipótese de que esse trabalho ele seja opressivo, né, por si só, e que por isso qualquer possibilidade de estar atuando em outra ocupação é vista, né, como melhor, de maior valorização, de maior prestígio, de maior bem-estar. Mas isso acontece, então eu queria saber se nas pesquisas de vocês isso também tem aparecido, das mulheres, ao entrarem na vida política, se afastarem da prática do trabalho, que originou, né, a sua pertença no movimento político, né? E também, como consequência disso, a gente vê várias trabalhadoras pleiteando cargos políticos, né? Então, a Jasmine traz essa questão, né, da participação na vida pública, política, e isso tem a ver com várias questões, né? Uma é uma análise de como têm se dado essas candidaturas de mulheres, né? Como têm sido esses mandatos de mulheres trabalhadoras, mas também se elas têm tido êxito. No caso das trabalhadoras domésticas no Brasil, muito pouco, né? E aí é muito interessante porque aqui a gente tem, assim, por baixo, mais de 8 milhões de trabalhadoras domésticas, e aí eu estou falando não só das formais, mas também das informais, né, que é a maioria aqui também. E todas as tentativas de se pleitear um cargo político a partir dessa posição do trabalho doméstico, elas só foi uma vez exitosa, que é o caso da Benedita da Silva. As outras todas nunca conseguiram, né? E elas dizem, né, nas suas narrativas, se pelo menos as domésticas tivessem votado na gente, as trabalhadoras domésticas, a gente teria sido eleita. Então, tem aí uma questão também importante, né, de reflexão sobre se existem tantas candidaturas de trabalhadoras mulheres, por que elas não conseguem se eleger? E aí a gente tem, né, o desdobramento, isso se for pensar a partir de uma perspectiva da ciência política, de como se organizam os partidos, né, as composições das chapas e tudo mais, mas eu acho que é uma questão interessante de se pensar. E também essa questão que eu achei muito legal do trabalho da Jasmine, né, que ela traz como referência, né, uma categoria que seria o feminismo sindical. Então, eu queria ouvir um pouquinho da Jasmine. Eu sei que tu trazes uma autora, né, um autor para pensar esse conceito e que, na prática, ele tem a ver com essas demandas particulares das mulheres trabalhadoras para pensar a questão, por exemplo, das creches, que eu acho que são as guarderias, né, as creches, mas eu acho que é muito interessante porque, como eu já falei, a gente está falando de situações que emergem a partir
de um cenário político contemporâneo, que tem a ver com essa terceirização, com essa flexibilização do trabalho para alguns setores, mas em outros, como, por exemplo, o caso do trabalho doméstico, essa precariedade ela é histórica e ela nunca conseguiu ser transformada. Né? A gente tem algumas leis recentes que tentam regulamentar, melhorar as condições de trabalho, mas, no entanto, quando a gente tenta equiparar os direitos das trabalhadoras domésticas, por exemplo, aos demais trabalhadores, a gente tem uma série de reformas trabalhistas de governos autoritários, conservadores que vieram, e uma pandemia, né, que vieram, então, para também interromper esse processo. Então, eu queria chamar a atenção para essas questões, né, desse protagonismo de mulheres em trabalhos que são ou predominantemente ocupados por elas ou pouco ocupado por elas, e que é por isso também é tão interessante ouvi-las, né, e pensar essas experiências, e chamar a atenção, né, para questões que muitas vezes parecem que são novas, porque a gente está pensando, né, de uma conjuntura política contemporânea, mas que, na verdade, falam, né, tratam de questões que são históricas, de desigualdades de gênero, né, de tensões, de dicotomias entre essa questão do mundo privado, da família e o mundo do trabalho. Então, são essas as minhas questões. Eu queria muito... eu fiquei pensando muito nessa questão, né, do quanto a participação das mulheres na vida política ela é impactada, né? Ela sofre sempre várias demandas que têm a ver com antigas questões que remetem a um modelo hegemônico de feminilidade e que particulariza esse cuidado, essa demanda, né, das atividades domésticas e familiares ao mundo das mulheres. Então, é isso, só para levantar um pouco o debate. Muito obrigada e estou aberta também ao diálogo. Obrigada, Guilherme. Obrigado, Luísa. Jaime e Rasmino, vocês querem responder agora ou vocês preferem ouvir a comunicação do Carlos, os comentários do Carlos e depois responder tudo de uma vez? Creo que al final, escuchando todos los comentarios. Perfeito, Gracias. perfeito. Sim. Então, Carlos, estás com a palavra. Bien, pues muchas gracias. Igualmente, pues un placer leer y ahora poder comentar estos textos que seguramente pues nos enriquecen, ¿no? Mutuamente en cuanto a pues nuestras propias investigaciones o las propias inquietudes que cada cual tiene. Bueno, quisiera comenzar con un comentario general en torno a los dos textos que me parece que tienen por ahí algunas coincidencias, sobre todo en los enfoques, ¿no? En lo que podemos denominar o podemos ir configurando como una perspectiva antropológica de acercamiento, de investigación, de tratamiento de estos tipos de problemáticas, ¿no? Que desde luego pues colocan en el centro pues esta intencionalidad de recuperar pues la voz, las reflexiones, las vivencias, las experiencias de quienes protagonizan este tipo de procesos, ¿no? Entonces, eso para destacar. Otro aspecto que también me parece necesario destacar es que se desbordan los análisis, es decir, no se quedan simplemente en lo productivo o lo reproductivo, en el trabajo en el hogar, sino que ambos tienden, ¿no?, a esta integración e incorporación de las dimensiones, justamente para enfatizar en el espacio de lo cotidiano, como también por ahí tienden a coincidir, es donde se construye lo personal como político, ¿no?, justamente en estas vías y en estas formas de articulación. La otra cuestión es que evidentemente ambos trabajos tienen esto que genéricamente denominamos una perspectiva de género, ¿no? Aunque sea quizá un poco complejo, quizá precisar a qué nos referimos cuando decimos perspectiva de género, pero por lo menos hay esta clara intencionalidad de evidenciar que hay desigualdades, pues, ¿no?, en las experiencias de hombres y mujeres, en las formas de precariedad que cada cual tiene y también, desde luego, en las propias posibilidades de organización, de lucha, de posicionamiento de demandas o bien de transmisión de la memoria, quizá como es en el caso de Jaime, ¿no? También hay estos procesos en los que definitivamente pues también se
se señalan, no se omiten, ¿no? Estas desigualdades que atraviesan nuestra construcción como hombres y mujeres. Entonces, ahí también hay algo que me parece que tienen ambos trabajos y es una clara intencionalidad política, es decir, hay también como un compromiso en cuanto al tipo de conocimiento que se busca producir con estas investigaciones. Estos tres elementos, o tres o cuatro, ya no sé puntualmente a cuántos me estaba refiriendo, pero creo que apuntan, ¿no? a esto que esperamos se vaya construyendo, definiendo, o sobre lo que hemos venido trabajando, y pues es una perspectiva antropológica, por lo menos desde Latinoamérica, ¿no? Para abordar el trabajo. Entonces, eso creo que, bueno, me interesaba destacarlo en primer lugar, ¿no? Como coincidencias que veo en ambas aproximaciones en los trabajos. Bien, en lo que tiene que ver con el trabajo de Yasmín, bueno, que nos presenta Yasmín, aunque es de Alejandra Rivera, Catherine Alvarado y Andrea Torres también. Bueno, el trabajo que ahora nos presenta Yasmín, a mí me dio como muchas posibilidades de leerlo en espejo, es decir, leer estas experiencias que suceden ahí en Perú e irlas contrapunteando con algunas situaciones que pues han pasado, siguen pasando en México, ¿no? Quizá ustedes lo saben, quienes nos acompañan pues de otros países que no son México. En México sabemos que ya no estamos en neoliberalismo según cierta declaración presidencial, pero este escenario compartido, pues, ¿no? Del neoliberalismo en América Latina, que por ahí como los comparte Yasmín y las coautoras del texto, podemos identificar como pues un momento en el que formalmente se instaura, ¿no? Con el consenso de Washington. Yo diría que hay situaciones políticas económicas previas, digamos, ¿no? Al momento en el que formalmente se instaura como un credo, ¿no? Creo que es significativo sí referirse al consenso de Washington justamente porque es cuando adquiere una connotación cuasi bíblica, ¿no? Los 10 mandamientos del consenso de Washington, y a los cuales además hay que adherirse casi como dogma de fe, que también esto tiene su reflejo en lo que Yasmín y las coautoras llaman como pues un doble nivel, ¿no? En el que se establecen las medidas o se formalizan este decálogo neoliberal, y justamente entonces orienta cómo también pues, moldea las subjetividades, ¿no? Y cómo orienta prácticas concretas en situaciones y en contextos específicos. El trabajo de Yasmín tiene también esta intención de enfocarse en las situaciones o las respuestas que tuvieron o que han tenido las mujeres, ¿no? Como respuesta, como resistencia, como confrontación a estos efectos de las políticas neoliberales. Y ahí era justamente donde me permitía hacer como algunas reflexiones en torno a ciertas situaciones que han pasado en México. En México, el periodo neoliberal o las políticas neoliberales, si bien coinciden también en lo que nos presenta Yasmín y seguramente en otros países de América Latina, en pues un deterioro de las condiciones laborales y también una afectación hacia las formas de organización de los sindicatos o de aquellas organizaciones que representan los intereses de los trabajadores. En México, también dada la tradición llamada corporativa del sindicalismo nacional, pues el efecto, digamos, sobre los sindicatos ha sido demoledor, tanto en términos de las posibilidades de respuesta organizada como en la propia legitimidad con la que se concibe pues la acción sindical, ¿no? Digamos, también como parte de la resignificación de ciertas estructuras o de ciertas instituciones, pues el sindicalismo en México ha quedado muy desacreditado, ¿no? En últimas décadas. Eso, pues, ciertamente ha limitado las posibilidades de que los sindicatos se constituyan como una alternativa de resistencia hacia las políticas neoliberales. Peor aún en el caso de, pues, aquellos sindicatos que debieran proteger o resguardar los derechos de las mujeres trabajadoras. En México, pues, el proceso de incorporación de la economía a esto, pues de la globalización o de la llamada nueva división internacional de trabajo, que desde luego tiene su soporte también en las políticas económicas neoliberales,
pues ha sido con la maquilización de pues, diversas regiones, diversos territorios en el país, sobre todo en la frontera. Ahí la premisa es cero sindicatos, pues, ¿no? Digamos, fue como la vía en la que pues, se instalaron estos centros o estas etapas de la producción que demandan un uso intensivo de la fuerza de trabajo femenina o feminizada, justamente también, digamos, naciendo con un carácter precarizado, sin derechos, con diversas situaciones que pues agravaban las condiciones de las mujeres en estas regiones, que también tiene sus expresiones de violencia que ya se han estudiado en diversos puntos, ¿no? En estos casos, contrario a lo que nos presenta Yasmín, pues la posibilidad de que los sindicatos asumieran algún tipo de respuesta organizada, pues era prácticamente nula. Lo interesante, insisto, para pensarlo un poco en espejo, es a qué alternativa recurrieron las mujeres en estos casos. Y también se ha investigado, se ha documentado que pues fue quizá más bien a través de organizaciones vecinales, y justamente aquí está otra vez la articulación entre la vida pública, la vida privada, el trabajo, el hogar, el espacio de vida, donde se podían pues destacar o posicionar las mujeres frente a estas condiciones laborales. Incluso ante pues la mala fama o la mala o la escasa posibilidad de que los sindicatos tuvieran una incidencia real en el mejoramiento de las condiciones de las mujeres, pues también hicieron presencia organizaciones no gubernamentales que también acompañaron algunos procesos de resistencia, de lucha de las mujeres en estas regiones. Esto, insisto, lo digo porque fue algunas cuestiones que me hicieron como reflexionar, ¿no? Como un poco ver qué pasa en México frente a estos efectos del neoliberalismo, en particular sobre los sectores de las mujeres. Esto también quizá coincide con alguna inquietud que todavía traigo después de leer ambos textos, y es pues justamente pensar en estas posibilidades, los recursos. Gramsci diría los estratos fosilizados de la cultura, ¿no? Es decir, ¿a qué podemos como trabajadores pues recurrir o apelar o movilizar, ¿no? Para posicionarse, para plantear pues demandas, para plantear alternativas desde desde la recuperación y desde la incorporación de aspectos que tienen que ver con la cultura, con las tradiciones, con las memorias locales que también pues se activan y se revitalizan en ciertos contextos, ¿no? Y en ciertas situaciones. Y la otra cuestión que también quizá tiene que ver con una reflexión que me dejaban a ambos textos es qué posibilidades y qué alternativas quedan. Yasmín y las coautoras plantean también una insuficiencia o prácticamente un desdibujamiento del Estado como interlocutor, pues, ¿no? Se complica como plantear pues, demandas o situaciones concretas justamente también como resultado de un distanciamiento y de un alejamiento del Estado como procurador de ciertas garantías de bienestar social, y se perfila en todo caso por ahí la posibilidad o la alternativa de la autogestión, de volver a la comunalidad. Eso, insisto, ¿no? Como una posibilidad abierta, como una inquietud que también comparto y en todo caso pues la dejo acá para el diálogo, es qué hacer, pues, ¿no? ¿Qué hacer frente a la permanencia, a la persistencia del neoliberalismo? Aunque, insisto, por acá en México nuestro presidente ha dicho que ya no estamos en el neoliberalismo, lo cierto es que pues sigue vital, pujante, activo. Y la pregunta, la inquietud que me deja abierta es, bueno, ¿qué posibilidades hay hacia el futuro, no? ¿Estaríamos pensando en la vuelta a un estado de bienestar, donde el Estado de nueva cuenta pues asuma ciertos compromisos, ciertas responsabilidades, una restauración de un pacto social que incorpore demandas de trabajadores, de campesinos, de diferentes sectores, o si una alternativa hacia la cual se tendría que apuntar o hacia la cual habría posibilidades de ir es justamente apuntalar, fortalecer aquellas opciones que ponen en el centro la comunalidad
el valor y el rescate del común y el sentido mismo de la procuración de condiciones para la vida. Ahí hay, creo que, pues, una duda que no vamos a resolver acá, o ojalá sí lo pudiéramos hacer, creo que no estamos en condiciones, pero esa es una inquietud que me deja, ¿no? Bueno, o que se acentúa con estas lecturas, no es que ahora mismo haya empezado a surgir esta inquietud, pero vaya, por ahí lo planteo también. Bien, un poco voy ahora al texto de Jaime y también lo que nos comparte. También creo que está igualmente ubicado este texto en ver esta sustancia que moviliza pues, los afectos, las memorias, las emotividades de la clase trabajadora, pensada, pues en un carácter muy dinámico. Creo que lo que Jaime nos comparte, pues permite pensar justamente en este enfoque, que desde luego que además es muy creativo, muy novedoso, ¿no? Es decir, ver y buscar esta transmisión de la memoria, no solamente entre quienes protagonizaron en algún momento luchas, huelgas, sino pues cómo se va cimentando, ¿no? Cómo va transmitiéndose a través de generación en generación, y creo que pues nos distancia de pensar en este caso a los hijos, a las hijas como meros depositarios, ¿no? Sobre quienes que recae, ¿no? Y además eso evita pensar pues a la memoria inicial, digamos a las narrativas iniciales de quienes protagonizaron las luchas como la auténtica, ¿no? Como casi sagrada, ¿no? Que ahí está y es la verídica y a la cual entonces habría que referirse, ¿no? Y a lo mejor hasta en un sentido de pureza, de autenticidad, ¿no? De personaje histórico, heroico, al cual pues prácticamente habría que pues alabar y replicar. Eso pues creo que también da esta aproximación a pensar a la memoria, la subjetividad, pues, en un carácter que también se disputa, también es un escenario, un campo, pues donde es propicio, ¿no? A que haya conflictos, negociaciones y también que se inscriban en un marco, en un marco histórico en el que también están pasando cosas, digamos, en el nivel nacional, en el nivel político, en el nivel internacional, desde luego, ¿no? En la cuestión religiosa, que también lo pensaba en primera instancia que va filtrando, pero no solamente filtra, sino que también puede catapultar algunas cuestiones, ¿no? Que están inscritas ahí en estos relatos y en esta transmisión de la memoria. Por otra parte, también fijar a la familia como unidad de análisis, pues también es una posición metodológica que creo que enriquece, ¿no? Ciertamente no, o bueno, algunos enfoques, y quizá en los que incurrimos, o incurro para no hacerlo en plural, pues es enfocar a los actores trabajadores como los trabajadores, las trabajadoras, ¿no? Un poco aislándolos, un poco profundizando, un poco tratando de ampliar las perspectivas y los campos de análisis de indagación, pero escindido a fin de cuentas, ¿no? Sí es quizá una cuestión que se ha instalado en ciertas formas de investigar, pero lo que propone Jaime me parece justamente muy enriquecedor, ¿no? O sea, este enfoque en la familia como unidad de análisis, porque también es donde pues, se articulan estas experiencias de lo público, de lo privado, del hogar, del trabajo, como por ahí lo menciona, pues finalmente es en este cotidiano donde se construye, pues, ¿no? Un afecto político, o los afectos políticos, como lo señala. Hay entonces en lo que tiene que ver, ¿no? con la cuestión metodológica o la elección, delimitación del objeto, de los sujetos de investigación, ahí me parece también pues muy rico, ¿no? Cómo se fijan y se establecen estas formas de aproximación a los sujetos. Bueno, creo que podría dejar por acá pues esta primera intervención, esta primera reflexión acerca de los textos y de los que nos comparten.
desde luego que para abrir la discusión y espero después pues tener oportunidad de agregar quizá algo más. Entonces por acá le dejo, gracias. Obrigado, Carlos. Jasmine, então pode fazer teu comentário. Gracias, Guillermo. Gracias, Carlos. Gracias, Luisa, por los comentarios. Debo confesar que me costó un poquito entender a Luisa porque todavía me cuesta el portugués, así que algunas cosas que he ido apuntando, igual he apuntado algunas cosas y voy a ir respondiéndolas. Igual se quedan cosas en el aire, si me puedes repetir la pregunta y así te agradecería mucho. Bien, respecto a la situación de la limpieza pública en el Perú particularmente, justo quería comentar que en el caso peruano, la distribución de sexo en la limpieza pública es casi la misma. No está tan feminizada ni mucho menos masculinizada, pero sí hay una fuerte... De algún modo, la presencia de las mujeres en el sindicato de trabajo de limpieza pública ha sido muy fuerte, sobre todo en los espacios de toma de decisión, como en las juntas directivas, sobre todo del sindicato, de tal modo que justamente de allí sale una dirigente a postular al Congreso y gana la elección. Es congresista hasta la fecha. Y definitivamente hay una discusión en ese sentido que se articula un poco con lo que decía Carlos respecto al papel del sindicalismo en el caso de México, ¿no? Y en el caso peruano, también qué papel ha jugado, ¿no? En particular, esta gestión que ha sido parte o que ha representado al sector sindical en el país, en el Congreso, si bien ha podido mediar para articular una serie de demandas desde el sindicalismo, no solo desde la limpieza pública, sino también de forma articulada con el sindicalismo, creemos que no ha sido suficiente, ¿no? Porque un poco en términos de reflexión política que también hemos tenido como equipo, en el contexto actual, ahora sabemos que el Perú está pasando por una crisis fuerte de la democracia, ¿no? En la que se están violando derechos civiles, como el derecho a la protesta, y es muy grave la situación en ese sentido. De algún modo, cierto sector o estas figuras dirigenciales no están jugando o no están tomando una postura en relación a las demandas que gran parte del país en términos de movilización está señalando, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay una discusión sobre el papel del sindicalismo en el Perú y que se ha agravado mucho en los últimos meses, ¿no? De la crisis democrática que vivimos ahora. Y en ese sentido también el papel de las personas o de los dirigentes que están en el Congreso y que han asumido un respaldo a partir del respaldo sindical, ¿no? Hay una discusión importante, ¿no? Sobre qué papel están jugando. Eso por un lado. Luego me preguntabas, Luisa, sobre el modelo de feminidad que estas demandas también implican, ¿no? Las demandas de las mujeres o de género, ¿no? Que un poco se están expresando, ¿no? En la agenda de los sindicatos a partir de la participación de las mujeres. Y decía, ¿no? Piden, por ejemplo, licencia de maternidad, que se tenga en consideración la sobrecarga de los cuidados de las mujeres en sus horarios, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también un doctor de obstetricia particularmente, o un doctor o una doctora en relación en ginecología, ¿no? También se piden estas cosas.
Pero particularmente en relación a las responsabilidades que asumen las mujeres, creo que hay de los dos lados, a pesar de que están discutiendo sí el papel que tienen en términos de distribución o de división sexual del trabajo, también hay una cuestión concreta que tiene que ver con sus necesidades inmediatas, ¿no? Y en ese sentido están ampliando estas demandas, ¿no? Están agregando estas demandas a la agenda. Porque sí discuten sobre incluso, ¿no?, el papel que tienen y las responsabilidades en los cuidados, y dicen, porque es un asunto que se ha politizado y que se está discutiendo también en la agenda estatal del Estado, el papel de los cuidados y cómo es que esto tiene que salir de la responsabilidad solamente femenina y tiene que socializarse, ¿no? Y generar otras condiciones también para las mujeres en ese sentido. Sin embargo, la cuestión inmediata es que sí tienen estas responsabilidades y necesitan ciertos asuntos como consideración en los horarios, como licencias de maternidad. Es una cuestión de necesidad inmediata la que encontramos allí, a pesar de que están discutiendo estos modelos de feminidad hegemónicos, ¿no? Eso respecto a ese asunto. Ahora, respecto a las alternativas, o sea, como justamente en relación también a la pregunta anterior, del papel de los sindicatos como alternativa de resistencia ante el neoliberalismo, como decía, a pesar de que desde los 90s, justamente por el contexto, en los 90s tuvimos un autoritarismo que decantó en la imposición del Consenso de Washington, pero que también implicó una fuerte represión estatal a la organización social y que tiene consecuencias hasta ahora en las articulaciones del movimiento social peruano y del sindicalismo peruano, en la forma de organizarse. De algún modo, un poco las consecuencias de esta represión implicó que en los primeros años de la vuelta a la democracia, la transición democrática de los 2000, esta situación generó que las movilizaciones, las demandas, sean más sectoriales, y en el caso sindical también fue así, ¿no? Sectorial. Sin embargo, a partir de la crisis que vive el país en términos de democracia desde el 2016 y que se ha agudizado en la fecha, estas demandas que antes eran sectoriales se han vuelto más bien demandas colectivas, ¿no? De un fuerte movimiento social que ya no se distingue tanto entre sectores, ¿no? Porque la demanda va hacia el régimen que tenemos, ¿no? Y en ese sentido se están articulando los sindicatos, ¿no? Aunque hay una discusión sobre el papel que han asumido y el papel que están asumiendo sobre todo las dirigencias actualmente, también hay sectores sindicales que están sumándose en ese marco, ¿no? Y que en gran parte son también las mujeres en ese sentido las que están disputando, ¿no? Sobre todo los espacios de poder para reproducir o generar cambios en las demandas del movimiento sindical. Y sí, respecto a lo que decíamos y comentabas, Carlos, del dibujamiento del Estado como interlocutor, sí, definitivamente estas condiciones han generado que el Estado sea muy débil, ¿no? Como en esta tarea, ¿no? Y en términos de qué es lo que viene, justamente creo que estamos viendo posibilidades de generación de generar articulaciones desde el movimiento social, sindical y no sindical más fuertes y que implican vínculos más allá del Estado, ¿no? Justamente por su deterioro. Eso quería comentar. Gracias. Obrigado, Rasmin. Então, Jaime. Eu também queria agradecer, pedir desculpas se eu não falei um português lento e também pela minha
não hablo espanhol, então, mas eu creio que português lento é compreensível. Veja bem, eu vou fazer alguns apontamentos que talvez eu não seja tão fidedigno com aqueles questionamentos que foram feitos, mas isso também revela um pouco do fato de que eu ainda sigo pensando algumas dessas questões, né, que vocês estão também questionando. Veja, Luísa, que curioso. Quando a gente estava no primeiro movimento lá das memórias, né, o interesse e o recorte pelas mulheres, ele se deu porque estava muito evidente para a gente que, no tempo presente, aqueles trabalhadores estavam num processo intenso de disputa. É uma coisa que eu já contei em uns textos que escrevemos. As disputas tinham se deslocado do campo da participação, da efetivação, da participação, da militância, das assembleias, enfim, porque eles já estavam na fase de descenso do trabalho, aposentadoria. E as disputas agora, elas se davam no campo de quem poderia contar as coisas, a história, e o que poderia ser contado. Bom, nesse processo, olhando mais de perto, você via uma clara clivagem de gênero que sexuava as memórias. Então, portanto, costumava deslegitimar a narrativa dessas pessoas, que, em geral, eram tidas como aquelas que não estavam nas grandes mobilizações, que tinham participações secundárias e que, portanto, ainda continuava a ser uma classe que se pensava no masculino. Embora elas estivessem presentes, mesmo em fotografias, mesmo nos relatos, mesmo nos piquetes, naqueles momentos históricos. Eu estou falando do final da década de 70, início de 80. Tinham congressos específicos, elas apresentaram todas aquelas demandas. Havia um engajamento militante, político, extremamente forte, mas que eu só conseguiria pensá-los diferente das histórias dos homens se eu soldasse a ele aquela dimensão que eles apartavam, que era a dimensão do privado, que era a dimensão da casa. Porque elas não iam na assembleia, porque a assembleia era à noite, e à noite ela tem que ficar com o filho. Né? Ou iam escondido porque o local sindicato, extremamente masculinizado, deslegitimava a presença delas ali. Então, no início, a gente tentou resgatar, sobretudo, as memórias dessas mulheres. Uma certa literatura no Brasil já tinha chamado a atenção sobre isso, né? Que havia uma clivagem de gênero forte naquela classe operária ali. E o que parecia ser novo era que 40 anos depois, a clivagem na memória ainda se fazia presente e ainda continuava a oprimir e a deslegitimar. Então, se você quiser, por exemplo, indicadores objetivos, este é um sindicato que nunca teve mulher diretora, este é um sindicato cuja participação nas diretorias executivas, mesmo hoje, é baixo, né? E que é desafiado a olhar para gênero, olhar para raça, olhar para outras formas de clivagem que operam para além daquele marcador clássico que, digamos assim, suscitou aquela luta, unificou pessoas em torno de elementos em comum. Então, eu concordo integralmente, Luísa. Veja como os próprios filhos, nos relatos, cobram das mães aquilo que eles esperavam, como também, sendo mais legítimo nas famílias em que tinham homens e mulheres militantes, sendo mais legítima a militância do homem do que da mãe. Isso não aparece também nas histórias quando os filhos estão falando. A mãe é que é ausente, não o pai. Mas o pai, quando está me contando da militância dele, eu não fico sabendo que teve filho, eu não fico sabendo que teve reunião da escola, eu não fico sabendo quem que pega o filho na escola. A mãe conta tudo isso. Então, eu só conseguia pensar essas memórias se tivéssemos trazendo elas em conjunto, porque as questões políticas para elas já ecoavam no espaço da casa e se refletiam na prática sindical, na prática laboral, no chão de fábrica, no trabalho, seja porque ocupavam as posições mais precárias e, portanto, eram as mais varridas facilmente, não é? As que se demitiam facilmente. Então, aqueles vínculos que, de certa forma, unia companheiros, né, trabalhadores, ele automaticamente criava exclusões para algumas categorias. No caso específico de gênero, era muito evidente isso aí. Bom,
o que acontece? Além dessa dificuldade de participação e de legitimação e de construção da própria reputação delas como militante, como legítimas, como protagonistas dessas histórias, eu acho, Carlos, que tem toda a razão você perguntar sobre o futuro, porque particularmente aqui no Brasil, não diria só no Brasil, mas há para essa categoria, e para todos nós talvez aqui, uma certa erosão daqueles signos históricos que desenvolvemos um modelo de regime do trabalho, né? Assentado no trabalho formal, regulado, protegido, que sempre falou para uma minoria de trabalhadores aqui no Brasil, que estava em processo, digamos assim, de universalização dessa forma contratual, protegida, normativa, que oferece uma cesta de direitos, e que nós agora, nesse momento, quando essa coisa ainda precariamente estava se constituindo para uma maioria, ela é atacada, ela é fragilizada. Esse universo de referências sobre o trabalho, para falar especificamente, ele parece estar em erosão. É quando a gente passa a ouvir falar cada vez mais de uberização, de empreendedorismo, um outro universo de referências que mobiliza, e voltando para os signos emotivos, que mobiliza uma outra forma de engajamento, aquela do indivíduo, uma espécie de self-made man, algo do gênero, que se cita o Guilherme é mais especialista do que eu nisso, sabe mais do que eu essa história, mas que mira para outros objetivos. Bom, isto para aquela categoria, o primeiro impacto e agora? Eu vou defender mais o quê? Porque os meus próprios filhos estão em ocupações precárias, não têm esse universo de referências para frente, como projeção, como desejo, como expectativa. Portanto, eu também, talvez eles não se engajem para defender o que sequer está se consolidando. Bom, isso é catalisado ainda mais, aí entram, não vai dar tempo de tratar aqui, eu acho que vale a pena mais uma rodada, talvez aqui, mas entram aí elementos que catalisam essas mudanças, né? Eu destaquei um deles, a religião. A religião, a influência de algumas religiões, isso é específico também aqui no nosso contexto, ela passa a atuar não naquilo que digamos assim, o Weber havia sugerido para a gente atentar, que era a ideia em oposição à laicização. Me fugiu o termo agora. Que fala dessa pouca influência da religião no mundo contemporâneo. Tem uma expressão específica que o Weber usa, que eu não me recordo agora. A gente caminharia numa direção contrária. A gente caminharia para uma parcela da população, eu não estou generalizando, para uma parcela, para aqueles que são mais atingidos por essa precariedade, por essas mudanças, em que, na porta da casa deles, nas periferias, nas regiões periféricas, nas regiões mais frágeis, quem vai bater na porta não é mais um movimento social, é um pastor de uma dessas igrejas, que vai passar a falar sobre família, que vai passar a falar sobre trabalhos, que vai passar a falar sobre o campo dos costumes e dos valores, que vai ter curso de ação política. Então, os próprios movimentos sociais, no meu caso, lá um sindicato específico, ele é confrontado a disputar narrativas sobre esse futuro, ou seja, esse universo de referência, com outros atores que agora, inclusive, se legitimam no campo em posição extremamente contrárias, né? Bom, isso se transmuta na própria trajetória das mães e trabalhadores, aqui no caso, de fato, das mulheres, mais ainda, como no modo de, digamos assim, de comportamento político dos filhos e filhas, que é esse diálogo interno no interior dessas famílias, que eu estou pensando assim longitudinalmente em termos de consequência biográfica desses ativismos de longa duração. Quer dizer, dá para supor uma certa aposentadoria dos ativismos? Eles poderiam sair, porque os trabalhos saem de cena. Mas e o ativismo? E a adesão àqueles valores? E a defesa daqueles valores? Que se manifesta no espectro partidário, mas se manifesta também no campo dos costumes, no campo da defesa de valores e de outros elementos mais, para ter um conceito de política mais generoso aqui. Então,
Bom, estou em campo ainda. Perfeito. Bom, pessoal, agradeço, né, a Rasmin, ao Jaime, ao Carlos e à Luísa por participarem ativamente dessa sessão e a todos e todas presentes. O nosso horário de encerramento, na verdade, é 2 horas, então, que é o tempo que nós temos assegurado aqui na nossa plataforma, por isso eu não vou abrir para uma discussão mais ampla, mas achei muito interessante que acabou sendo uma coincidência, na verdade, a apresentação serem sobre sindicatos, né? E, quer dizer, terem muitas conexões, como a Luísa e o Carlos apontaram. Eu fiquei pensando muito em termos de narrativas, né? Da maneira que que os dois trabalhos acabam olhando, propondo uma observação sobre aspectos que escapam um pouco da narrativa política que os sindicatos elaboram sobre o trabalho, né? Que é uma narrativa pública e que quais são as necessidades dessa narrativa, até de coesão, né? De poucos atritos, de poucas porosidades. E eu acho que vocês estão discutindo questões do ordinário, do cotidiano, do gênero, das desigualdades, né? A própria questão, acho que a Rasmin colocou muito bem, né? De olhar para questões como assédio no local de trabalho, né? O sindicato mais clássico não estão interessados tanto nisso, né? Mas é interessante que essas pautas vão se atualizando conforme o sindicato, porque ele é muito de uma ordem do trabalho, da narrativa do trabalho. E de outro lado, acho que os trabalhos de vocês também são interessantes porque discutem a vida associativa, que é pensar muito antropologicamente, né? Viver em coletivo, se organizar, pensar coisas juntos, para além do sindicato, e incluindo o trabalho, né? Então, essa vida, como disse a Luísa, gostei muito dos comentários também do Carlos e da Luísa, né? Essa ideia de dissolver, a Luísa falou, né? Dissolver as partições binárias. Eu acho que a vida associativa pensa um pouco isso, né? A vida coletiva, né? Porque ela, justamente, ela não divide entre trabalho e família. O trabalho está sendo discutido tanto lá na fábrica como em casa, né? E vice-versa. Então, eu achei muito, muito produtiva assim, a discussão hoje. Agradeço a vocês. Uma pena que não vamos seguir discutindo, mas convido a todos e todas para continuarem participando dos seminários, né? E é isso. Obrigado. Se quiserem também falar uma última palavrinha para as próximas gerações, alguma coisa nesse sentido, se não, encerramos, tá bem? Obrigado. Bom, gente, tchau, então. Gracias. Gracias. Adiós, gracias. Gracias. Gracias también a Tina y a Patti ahí desde la Facultad.